Neste vídeo, nós vamos ver alguns recursos que facilitam a nossa vida na hora de programar e como podemos organizar a tela do aplicativo para ele ficar mais bonito e facilitar a interação com o usuário. Na programação em blocos, nós temos esses ícones no canto da tela, que até agora a gente não usou muito, mas que ajuda bastante quando você começa a praticar a programação sozinho. Nessa área de programação, alguns comandos já conhecidos funcionam, como o Ctrl+C, se você quiser copiar um bloco ou um conjunto de blocos, e o Ctrl+V para colar eles em algum lugar. E o Delete, que vai excluir o que tiver selecionado com essa bordinha amarela. Aqui no cantinho a gente tem essa mochila, que a função dela é armazenar blocos ou um conjunto de blocos que você pode usar depois. Basta você arrastar um bloco ou um conjunto de blocos para dentro dela, que ele vai ficar armazenado aqui dentro. E dessa forma você cria tipo uma cópia do bloco ou do conjunto de blocos que você quiser usar, para você usar quando você quiser. Então você pode arrastar ele várias vezes de fora da mochila para dentro da sua área de projeto. Isso é muito útil quando você repete um conjunto de blocos várias vezes dentro da sua programação. Então é só você deixar ele armazenado aqui dentro e botar ele quantas vezes você precisar. Diferente das componentes, não adianta só você arrastar ele para dentro da lixeira, que ele vai sumir da mochila. Você tem que clicar com o botão direito do mouse e selecionar Remove from Backpack, que aí você vai excluir ele. Aqui embaixo a gente tem esses recursos de visualização, que como a programação ela pode ser feita em qualquer lugar dessa área de trabalho, às vezes fica difícil você enxergar todos os blocos ou acabar desorganizando a sua área. Então aqui você pode dar um zoom para aumentar o tamanho, aumentar a sua visualização dos blocos, diminuir o zoom, que caso tenha vários blocos espalhados você pode visualizar eles melhor, e centralizar, que vai encaixar todos os blocos no centro da sua tela. A lixeira ela só tem a função de descartar os blocos ou um conjunto de blocos, mas como a gente tem o comando delete, às vezes a gente acaba não usando muito ela. E caso você queira desfazer um descarte, é só você apertar o comando Ctrl+Z, que ele volta para o que foi descartado volta para sua tela. Sobre esses iconezinhos aqui no canto, eles são os erros. Tem duas possibilidades de erros que podem ocorrer enquanto você está fazendo a programação. Tem os erros amarelos, que eles indicam o mau funcionamento da função ou componente que você quer usar no programa, mas que não vai impedir o funcionamento do programa. Só não vai executar a função como deveria. Como, por exemplo, se nós criarmos uma variável e não atribuímos nenhum valor a ela, o comando para criar a variável vai estar lá, mas como não tem nenhum valor, o programa vai só ignorar esse comando e vai seguir. Os erros vermelhos, eles indicam uma dependência de uma variável para executar a função. Se não tiver nada encaixado nele, ele não vai executar função nenhuma. Mas, diferente dos erros amarelos, o programa vai insistir em tentar executar essa função, mesmo com um erro, e o aplicativo vai acabar travando. Esse erro ele é muito comum nos blocos de ajustar. Porque quando você vai alterar alguma coisa, como por exemplo a cor de fundo do botão, já vai aparecer esse erro vermelho aqui. Você vai precisar de um complemento dizendo para qual cor você quer alterar. E se o programa não encontrar nenhuma cor para alterar, ele vai travar nessa função e não vai rodar mais. Como os erros amarelos eles aparecem com muita frequência enquanto o nosso aplicativo ainda não está finalizado, você pode pressionar esse botão esconder avisos para deixar a tela mais limpa e depois ativar de novo para ver, depois que tiver finalizado, para ver os erros, se tem algum erro no seu aplicativo, né? Agora nós vamos ver sobre a organização. A gente vem aqui na aba de Design e essa aba aqui é de organização. Quando colocamos os componentes na tela, eles ficam empilhados de acordo com a orientação que a gente vai escolher na tela principal.
Nesse caso aqui está tudo centralizado. Para deixar os componentes de uma forma mais organizada e no lugar que você quiser, existe essa aba de organização. Para entender melhor como ela funciona, vamos fazer um exemplo. Primeiro, nós vamos adicionar duas legendas na tela, que vão indicar o primeiro e o segundo número. Então aqui a gente altera para primeiro número. E no outro a gente coloca segundo número. Em seguida, nós vamos aqui na aba de organização e colocamos um bloco de organização horizontal aqui em cima. Como a organização é horizontal, significa que a gente vai poder colocar um componente do lado do outro. Então a gente arrasta a legenda de primeiro número aqui para dentro e a gente consegue encaixar o espaço onde o usuário vai escrever o primeiro número para o lado da legenda. E a gente faz a mesma coisa para o segundo número. Pronto. Agora os dois estão encaixados direitinho na tela. Para ficar visualmente melhor, a gente pode diminuir um pouco o tamanho. A gente pode diminuir um pouco o tamanho da área de escrever o número, porque a gente pode diminuir o tamanho dessa área de escrita do número, porque não vão ser números muito grandes, então não precisa ter um tamanho tão grande. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 20% do tamanho. E a gente faz a mesma coisa para o segundo número. Agora vamos alterar a orientação da tela para deixar tudo organizadinho, para melhorar a visualização. Agora, para encaixar esses dois componentes de baixo, a gente vai usar um bloco de organização vertical, que significa que a gente consegue colocar um embaixo do outro. Então a gente pega e arrasta ele aqui para dentro. Para ficar visualmente melhor, a gente seleciona a caixa de organização, coloca a largura dele para preencher principal, assim ele vai até o final da tela. E o alinhamento a gente coloca para o centro. Assim ele vai ficar localizado no centro da tela e vai ser melhor para o usuário clicar ou alguma coisa assim. Então, a nossa organização vai ficar nesse modelo e quando a gente fizer o teste, não vai aparecer essas bordas cinzas da organização, porque elas só servem para orientar a colocação dos componentes dentro da tela. Então agora a gente roda o teste para ver como ficou o encaixe dos nossos componentes na tela. Ficou um pouco apertado, então a gente muda o tamanho das caixas para elas se ajustarem melhor. Vamos colocar para 40%. Então, fazendo essa alteração, o encaixe ficou mais bonitinho dentro da tela. Só é possível colocar uma legenda lá de uma caixa de texto usando esse recurso da organização. Assim a gente pode trabalhar melhor com os nossos aplicativos e eles ficam mais personalizados. Continua funcionando da mesma forma e você pode ver que essa parte cinza da caixa de organização ela não vai aparecer no aplicativo. Ela só serve para você se orientar na colocação das componentes.